Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, fechamento de semana hoje, 21 horas, horário de Brasília. Mercado segue em fase final de consolidação e as baleias podem indicar os próximos movimentos. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer. E aproveita, comente os ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Pois bem, hoje, 21 horas, horário de Brasília, teremos o encerramento da primeira semana útil, de fato, do ano de 2026. Fechamento importante, mas que ainda nos mantém naquela fase de consolidação. Eu gosto de lembrar, depois de grandes movimentos, sejam de baixa ou de alta, é natural que nós tenhamos um padrão lateral, consolidação. É o que acontece e, historicamente, este padrão lateral dura, em média, 56 dias. E nós estamos no 51º dia. E para que a gente saia desta consolidação, precisamos romper 95 mil dólares ou perder de fato 83 mil. Sem esquecer que nós temos um gap posicionado em 88.100. E eu gosto de enfatizar, qualquer movimento hoje diferente de 90.500 vai criar um novo gap. O que eu quero dizer com isso? Se até as 20 horas e 10 minutos nós tivermos um movimento, seja de alta ou de baixa, que nos afaste de 90.500, nós criaremos um gap, uma vez que a Bolsa de Chicago fechou exatamente em 90.500 na sexta-feira. Gaps são criados quando o Bitcoin, e vou resumir da forma mais objetiva possível, quando o Bitcoin se movimenta de forma mais agressiva no sábado e no domingo. Então vamos monitorar, porque historicamente, gaps têm a maior probabilidade de serem fechados. Então vamos monitorar 95, 83 e 88.100, que é o último gap que ainda segue aberto. Maravilha! Seguimos em consolidação, estamos de olho em faixas importantes, críticas, mas qual é o tópico do vídeo? As baleias podem trazer a indicação necessária para vermos altas ou baixas. Nesse caso, altas. E eu quero te mostrar o porquê. Aqui nós temos em azul o Bitcoin no gráfico de linha. E embaixo nós temos os longs da Bitfinex, os longs das baleias. Historicamente, vemos que quando estes longs começam a cair, ou seja, quando estes longs começam a ser fechados, nós temos rallies, acelerações no Bitcoin. Historicamente, nós vimos isso. É algo que costuma acontecer. Aceleração, quando vemos queda nos longs, quedas nos longs. E nós começamos a ver, iniciando uma queda nos longs. E este movimento pode se intensificar e, se seguir o histórico, poderemos ver sim um rally para o Bitcoin, aceleração para o Bitcoin, nos tirando do padrão de consolidação. Mas, espera aí, eu quero pensar um pouco. Por que fechar longs, ou seja, operações alavancadas que apostam na alta do mercado, poderiam fazer o mercado em si subir? Como fechar um long pode beneficiar a valorização do Bitcoin? Pois bem, as baleias
elas começam a fechar os longs e começam também a tirar a pressão vendedora futura. Pressão vendedora e pressão nos derivativos, fazendo inclusive com que a funding rate caia. Quanto menor pressão futura e menor pressão no mercado de derivativos, mais saudável é o mercado como um todo. Porque ele não fica à mercê de liquidações agressivas que podem acontecer. Quando muitos longs começam a se empilhar, existe também a contra-operação. E muitas vezes nós vemos liquidações agressivas. Quando os longs começam a ser fechados, o lucro tende a fluir para a carteira spot, para os ativos em si. E isso aumenta a saúde do mercado, que abre espaço para valorizações mais consistentes. Foi o que nós vimos nos últimos movimentos de fechamento dos longs, que trouxeram acelerações para o Bitcoin. Nós estamos diante de um cenário que pode se repetir. É uma garantia? É uma certeza? Este vídeo é uma indicação de compra? Não, não é. Nos nossos vídeos nós não trazemos indicações de compra nem de venda. Este é apenas um vídeo educacional onde eu apresento alertas com base histórica, base gráfica, base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas é importante que a gente tenha em mente, tenha a consciência do que aconteceu no passado. E se nós começarmos a, sim, ver altas, romper esta área de 95 mil dólares, que é a resistência, o que nós podemos esperar para o curtíssimo prazo? Lembrando que a minha visão, ela sim segue macro bullish. Eu entendo que o ciclo ele está atrelado ao ciclo de liquidez e o primeiro passo para que a gente alinhe novamente todas as tendências de alta é vencer os 95. Mas isso não marca que nós renovaremos máximas. Não, nós temos desafios acima. E a gente vem falando bastante sobre isso. E se você ainda não viu a tese de investimento, que é uma aula em que eu mostro exatamente todas as minhas bases, os meus investimentos, em linhas gerais, é claro. Se você não assistiu a aula de ciclo de liquidez, e se você não assistiu também a aula de caixa, confere aqui na descrição do vídeo. Essas 3 aulas, elas são gratuitas e elas podem te ajudar bastante. Mas falando do mercado em si, se nós virmos uma aceleração justamente porque o mercado está ficando mais saudável, qual é o próximo alvo, o próximo desafio depois destes 95 mil dólares? Como nós temos uma padrão lateral, a gente pode sim puxar esta área, colocar o rompimento com alvo entre 105 e 107 mil dólares. Colocar na mediana aqui, vamos colocar em azul. Esta área não é uma área desconhecida, principalmente se você tem assistido os meus vídeos. Essa é uma área de retração de Fibonacci de 618. Ou seja, 618, 50%. Topo, fundo. Esta é sim uma faixa importante. E a gente tem algo a mais. Nós temos a média de 200 dias. Olha onde ela está. Exatamente no alvo de rompimento deste padrão de acumulação. Então este é um ponto. E não é um ponto com apenas 2 confirmações, 2 desafios. E por que está saindo? Se você não viu, volta o vídeo 5 segundos, você vai ver que algumas bolas de umas bexigas apareceram aqui. Isso é para confirmar a nossa visão. Média de 200 é importante, retração de Fibonacci é importante, mas também nós temos as bandas de bull market e a média de 50 semanas, tudo nesta área, neste range. Então, este movimento de
vendas das baleias, o que aumenta a saúde do mercado como um todo, podendo levar a acelerações, vai nos levar naturalmente a esta faixa, que aí sim será muito importante para que a gente teste a continuidade do bull market ou não. E é importante que você se prepare. Se prepare para estes cenários. É o que a gente vem falando há 51 dias. Você deve se preparar. Por quê? Porque se você não se prepara, vamos lá. Todo mundo teve bastante tempo para se preparar. Se você não se prepara para o pior cenário, no seu caso, você invariavelmente vai agir de forma emocional. Muitos estão de olho somente na acumulação e reclamando da acumulação. No entanto, a gente tem visto várias oportunidades de curtíssimo prazo. Vários ativos aceleram, corrigem, abrem espaço tanto para longs, quanto para shorts, quanto para realizações de lucro ou rebalanceamento, recompra em faixas inferiores. Mas é claro, você só consegue fazer isso se você tiver conhecimento, planejamento, preparação e acompanhamento. E quando eu falo de acompanhamento, eu chamo a sua atenção para o nosso time Premium. É um local em que eu entrego cada um dos meus movimentos, estratégias, planos, cada um das minhas considerações, essa é a palavra, em relação ao mercado. Então tudo que a gente faz é previamente apresentado e, é claro, você tem um suporte 1 para 1 comigo. Para quem está reclamando e não está vendo as oportunidades, está perdendo várias delas. Com operações de curto prazo que, sendo feitas de forma inteligente, acabam por remunerar o caixa. O caixa que pode ser usado em oportunidades que são muito bem-vindas no Armagedon. Quando todos estão desesperados, quem tem caixa pode aproveitar. Se você quiser mais informações do nosso time Premium, clica no primeiro link da descrição, o chat com o nosso time será aberto, e o time vai te enviar tudinho para você conhecer o que a gente entrega. Temos acesso mensal, será um prazer contar com a sua presença. Agora, não é o seu momento? Não tem problema. Clica no segundo link da descrição, você será levado ao nosso time geral, comunidade geral no Telegram. É gratuito, tem insights, análises, atualizações e eu colocarei todos os dias um áudio de 1 minuto com a visão completa do mercado. Eu sei que a vida é muito corrida e nem todo mundo tem a disponibilidade de ficar acompanhando o mercado como um todo. Um áudio de 1 minuto, resumindo tudo no mercado, pode ser o suficiente para muitos. Então, se você quiser receber esses áudios de forma gratuita, clica no segundo link da descrição. Traremos atualizações do mercado hoje e, é claro, nos próximos dias. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.